Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo Lula inicia ano elevando impostos e mais de 1.200 produtos ficarão mais caros no Brasil. Lula vai à Ásia e anuncia acordos comerciais com Índia e Coreia do Sul. México registra onda de violência após morte de narcotraficante. Ítalo Santos é condenado a 11 anos de prisão. São Paulo, Palmeiras e Corinthians se classificam, mas Santos fica pelo caminho. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reuniu hoje com a Polícia Federal para tratar do caso do Banco Master. Ele assumiu a relatoria do caso após a saída de Dias Toffoli, que sofreu pressão por supostos envolvimentos com investigados. O encontro desta segunda-feira serviu como balanço das investigações e também para determinar os próximos passos. Essa já não é a primeira reunião que André Mendonça solicita com membros da Polícia Federal para falar sobre o caso. Após ser sorteado como relator, ele chamou os investigadores para entender a investigação. Na última quinta-feira, Mendonça determinou a retomada do fluxo ordinário de ações de perícia e retomada de depoimentos nas apurações. Isso porque o ministro Dias Toffoli, pouco antes de deixar o caso, havia indicado peritos específicos para analisar os materiais apreendidos. De acordo com o Instituto Nacional de Criminalística, a perícia do caso Master envolve cerca de 100 dispositivos eletrônicos e um único perito consumiria aproximadamente 20 semanas para extrair os dados. A investigação também pode ganhar novos contornos nas próximas semanas. O ministro André Mendonça autorizou o acesso da CPI do INSS às informações da quebra de sigilo bancário de Daniel Vorgaro. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao ministro Edson Fachin o cancelamento do inquérito das fake news, que tramita no STF há quase 7 anos. Segundo a OAB, as investigações foram abertas em situação excepcional e já foram superadas. O documento assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados afirma que a OAB externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica das investigações de longa duração. O texto diz que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte. Mas, segundo a OAB, superada a conjuntura mais aguda, que originou o inquérito das fake news. Impõe-se redobrada atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal. O inquérito das fake news foi aberto por Dias Toffoli, em março de 2019, e o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido como relator. O objetivo era investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do STF, além de membros e familiares. O inquérito voltou a ser discutido após o ministro Alexandre de Moraes determinar uma operação de busca e apreensão contra 4 servidores que atuam na Receita Federal. Eles são suspeitos de terem acessado e vazado dados sigilosos de parentes de ministros da Corte. A OAB finaliza o documento pedindo uma audiência com Edson Fachin para expor os argumentos sobre o tema e ainda providências de que haja instauração de novos procedimentos similares. O governo Lula decidiu elevar o imposto de importação de mais de 1.200 produtos. E isso deve deixar mais caro smartphones, máquinas e equipamentos eletrônicos. Segundo a gestão petista, a medida serve para proteger a indústria nacional. O governo Lula começou de vez o ano, aumentando impostos. Dessa vez, a gestão elevou o imposto de importação de milhares de produtos na tentativa de proteger a indústria nacional. Segundo o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, o objetivo do aumento do imposto é conter o avanço das importações. Em nota, a pasta disse que as compras externas de bens de capital e de informática cresceram 33,4% e que a participação desses produtos importados no consumo nacional superou 45% em dezembro de 2025.
foram mais de 75 bilhões de dólares movimentados. As alíquotas aplicadas começam em 7% e podem chegar a 25%. Para a equipe econômica, esse nível de entrada no mercado nacional ameaça colapsar elos da cadeia produtiva e provocar regressão produtiva e tecnológica no país. Neste final de semana, Brasil e Índia assinaram um acordo sobre minerais críticos e terras raras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Nova Delhi. De acordo com o Palácio do Planalto, os líderes do Sul Global tiveram uma reunião restrita e, na sequência, uma ampliada, com a participação de representantes das duas nações. Lula desembarcou na Índia na quarta-feira com uma delegação com mais de uma dúzia de ministros, além de empresários, para participar da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, realizada na capital indiana. Neste sábado, Brasília e Nova Delhi assinaram um acordo histórico sobre minerais críticos e terras raras. Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje. O Brasil é o maior parceiro comercial da Índia na América Latina. Estamos comprometidos em levar o nosso comércio bilateral a mais de 20 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Nosso comércio não é apenas um número, mas um reflexo de confiança. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, necessárias para a fabricação de produtos tão diversos como veículos elétricos, painéis solares, smartphones, motores de avião e mísseis guiados. A Índia, que busca reduzir sua dependência da China, principal exportadora e ator dominante da cadeia de suprimentos de muitos desses minerais, tem expandido a produção e a reciclagem domésticas, além de buscar novos fornecedores. Os dois países também assinaram outros 9 acordos e memorandos relacionados, entre outros assuntos, à cooperação digital e ao acesso equitativo a medicamentos. Na madrugada desta segunda-feira, foi a vez do Brasil e a Coreia do Sul assinarem 10 acordos comerciais, incluindo minerais críticos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta segunda-feira do Fórum Empresarial Coreia-Brasil, realizado em Seul, capital da Coreia do Sul. Ao final do evento, o petista falou sobre as relações entre os dois países. A relação entre o Brasil e a República da Coreia, dois países ligados por fortes laços humanos e vínculos empresariais, é a prova de que a confiança e a cooperação valem a pena. O presidente ainda apontou caminhos que podem guiar novos passos na relação. A Coreia é o segundo maior produtor mundial de semicondutores e detém parcela significativa do mercado de baterias. O Brasil possui minerais críticos que são insumos essenciais para as cadeias de produção de eletrônicos e veículos elétricos. A agenda de Lula na Coreia do Sul também incluiu um encontro com o presidente Lee Jae-myung. Após uma reunião bilateral, os dois anunciaram a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o país asiático e o Mercosul, além da assinatura de uma série de acordos em diversas áreas, da agricultura à cooperação empresarial, sem deixar de lado os produtos de K-beleza, como são conhecidos os produtos coreanos de cuidados com a pele. Os economistas do mercado financeiro reduziram para 3,91% a estimativa de inflação para esse ano. Se confirmado, o IPCA de 2026 vai ficar abaixo do registrado no ano passado. Os analistas também revisaram a projeção para a Selic e, segundo o documento, a projeção recuou para 12,13% ao ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou para 15% as tarifas globais de importação. Na última sexta, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia anulado as ações de Trump, afirmando que ele havia ultrapassado os limites de poder. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai aumentar as tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15% com efeito imediato. O movimento, anunciado na plataforma Truth Social, veio como uma resposta ao grande revés imposto pela Suprema Corte no dia anterior à sua política comercial agressiva. O republicano afirmou que o aumento se baseia em uma revisão minuciosa do parecer da mais alta corte do país,
denunciando mais uma vez a decisão como ridícula e extraordinariamente anti-americana. O posicionamento da Suprema Corte é notável, visto que é composta principalmente por juízes conservadores e tem se alinhado repetidamente com o Partido Republicano, além de abrir caminho para possíveis reembolsos de tarifas já pagas por empresas. Na sexta-feira, Trump havia anunciado no Salão Oval a assinatura de um decreto para impor uma nova tarifa global de 10%. A nova taxa deveria entrar em vigor em 24 de fevereiro por um período de 150 dias, com isenções setoriais, particularmente para a indústria farmacêutica e para mercadorias que entram nos Estados Unidos sob o acordo com o México e o Canadá. A nova tarifa se aplica a países ou blocos que assinaram acordos comerciais com Washington, como União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, que, por exemplo, concordaram com uma tarifa mínima de 15%. A China pediu hoje ao governo norte-americano o cancelamento das tarifas unilaterais anunciadas por Donald Trump. O Ministério do Comércio da China disse que não há vencedores em uma guerra comercial e que o protecionismo não leva a lugar nenhum. As novas tarifas estão previstas para entrarem em vigor amanhã, terça-feira. E o Irã disse hoje que vai responder ferozmente a qualquer ataque norte-americano contra o território. O jornal The New York Times afirmou que uma das ideias de Donald Trump é tirar os líderes iranianos do poder. O Irã alertou os Estados Unidos que qualquer ataque seria respondido ferozmente. A declaração foi feita após a ameaça do presidente Donald Trump de ataques limitados. O Ministério das Relações Exteriores de Teherã reiterou nesta segunda que qualquer ataque, mesmo limitado, seria considerado um ato de agressão. And with respect to your first question concerning the limited strike, I think there is no limited strike. Com relação à sua primeira pergunta sobre o ataque limitado, acho que não existe ataque limitado. Um ato de agressão seria considerado um ato de agressão, ponto final. E qualquer Estado reagiria a um ato de agressão como parte de seu direito inerente de autodefesa, e é isso que faríamos. As part of its inherent right of self-defense ferociously. So that's what we would do. As ameaças de Teherã e Washington ocorrem enquanto ambos os lados trabalhavam para chegar a um acordo em negociações indiretas que deveriam ser retomadas na Suíça na quinta-feira. Enquanto o Irã lida com a pressão dos Estados Unidos, apoiada por um aumento da força militar no Oriente Médio, estudantes universitários começaram um novo semestre com protestos antigovernamentais, revivendo as manifestações nacionais que atingiram o ápice em janeiro e que foram recebidos com uma repressão mortal. Vídeos geolocalizados pela AFP e divulgados nas redes sociais mostraram estudantes de uma universidade em Teherã queimando a bandeira iraniana adotada pela República Islâmica após a Revolução de 1979, que derrubou a monarquia. A multidão, composta principalmente por mulheres, gritava palavras de ordem contra a República Islâmica, o líder supremo e as autoridades clericais. Os protestos começaram em dezembro devido à prolongada crise econômica no país, atingido por sanções. As manifestações foram reprimidas pelas forças de segurança com violência, deixando milhares de mortos. Mais de 200 presos políticos na Venezuela iniciaram uma greve de fome pedindo libertação e assistência médica. Mais de 200 presos políticos iniciaram uma greve de fome para protestar contra as exclusões na lei de anistia aprovada recentemente na Venezuela. Familiares disseram que a greve começou na noite de sexta-feira na prisão El Rodeo, nos arredores de Caracas. Todos os presos políticos, são cerca de 213 unidos nesta greve de fome, estão pedindo assistência médica, que seus direitos não sejam violados e que realmente haja libertações. Enquanto isso, outros prisioneiros estavam sendo libertados em meio à emoção de suas famílias. Acaba de sair tua esposa, te lo voy a pasar. Alô, amor. Amor, me acaba de salir. Corre, corre. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha teve acesso a várias prisões no domingo para examinar os detentos. Fazemos parte de uma equipe de 6 grupos da Cruz Vermelha Venezuelana e da Cruz Vermelha Internacional que tiveram acesso hoje a 6 centros de detenção.
Avaliamos 7 pessoas, não podemos dizer seus nomes, mas avaliamos 7 pessoas que serão libertadas em breve. A ONG Foro Penal, dedicada à defesa de presos políticos, relatou 23 libertações no domingo. As autoridades não comentaram as libertações nem a greve de fome. O governo afirmou que uma comissão parlamentar vai estudar os casos excluídos pela anistia e não descarta indultos por parte do Poder Executivo. O México viveu uma onda de violência após a morte de um criminoso. El Mencho foi morto na noite de ontem com a ajuda dos Estados Unidos na cidade de Tapalpa. O México permanece em estado de alerta nesta segunda-feira, com escolas fechadas em pelo menos 8 estados, após a onda de violência desencadeada pela morte do poderoso chefe do narcotráfico, Nemésio El Mencho Oseguera, em uma operação militar. A presidente Cláudia Sheinbaum pediu calma à população em meio à explosão de violência que provocou bloqueios em rodovias, incêndios de veículos e estabelecimentos comerciais e o cancelamento de dezenas de voos de companhias aéreas dos Estados Unidos e Canadá. Além do fechamento de escolas em vários estados, o Poder Judiciário anunciou que os juízes podem manter os tribunais fechados se considerarem necessário. El Mencho, líder do cartel Jalisco Nova Geração, era o narcotraficante mexicano mais procurado. O governo dos Estados Unidos oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares, ou mais de 77 milhões de reais, por informações que levassem à sua captura. Ele era considerado o último dos chefões ao estilo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, presos em 2016 e 2024, respectivamente, e atualmente detidos nos Estados Unidos. O traficante de 59 anos ficou ferido em um confronto com militares na localidade de Tapalpa, no oeste do país, e morreu, segundo o Exército, durante seu traslado por via aérea à Cidade do México. 7 criminosos morreram e 3 militares ficaram feridos na operação. 2 integrantes do Jalisco Nova Geração foram detidos e diversas armas foram apreendidas, como lançadores de foguetes capazes de derrubar aeronaves e destruir veículos blindados. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos forneceram apoio de inteligência ao governo mexicano na operação. O secretário de Segurança do México disse hoje que pelo menos 25 membros da Guarda Nacional e outros 2 funcionários do governo morreram durante os ataques do cartel Jalisco Nova Geração. Segundo ele, 30 membros da organização criminosa foram assassinados. O primeiro balanço oficial indica 57 mortos no total. E o Paquistão confirmou bombardeios contra terroristas do Afeganistão. 18 pessoas na mesma família morreram. O Paquistão afirmou neste domingo ter lançado múltiplos ataques contra combatentes no Afeganistão, onde as autoridades relataram 18 mortes, todas de moradores da mesma casa. Esses são os maiores ataques desde os confrontos na fronteira em outubro, que deixaram mais de 70 mortos e centenas de feridos nos 2 países. Esta casa pertencia a um fazendeiro pobre, chamado Shahabuddin. Jatos paquistaneses vieram e a bombardearam, matando todas as crianças e mulheres. As pessoas aqui eram civis comuns, havia mulheres e crianças. Pedimos ao mundo que venha ver o que elas eram. Vejam se eram pessoas comuns ou outra coisa. De acordo com a polícia, 5 pessoas sobreviveram ao ataque. O Paquistão afirmou em um comunicado que realizou operações direcionadas contra 7 acampamentos e esconderijos de terroristas pertencentes aos talibãs, além de um grupo afiliado ao Estado Islâmico. O Ministério da Informação paquistanês assegurou que a ação foi uma resposta ao atentado suicida em uma mesquita xiita em Islamabad há 2 semanas, reivindicado pelo Estado Islâmico e que deixou pelo menos 31 mortos e cerca de 170 feridos, e a outros atentados suicidas mais recentes no noroeste do país. Um ônibus com passageiros despencou de uma rodovia e deixou 19 mortos e 25 feridos no Nepal. De acordo com as autoridades locais, apenas 9 mortos foram identificados. Entre eles estão um cidadão britânico de 24 anos e um chinês. Todos os feridos foram levados para os hospitais de Katmandu, a capital do Nepal. E no próximo bloco, Ítalo Santos é condenado a 11 anos de prisão e decisão afirma que adolescentes foram expostos a contexto adulto.
E tribunal cita vínculo afetivo e absolve homem por estupro de menina de 12 anos. A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Ítalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. Ítalo foi sentenciado a 11 anos e 4 meses de prisão. A condenação aconteceu na comarca, na Grande João Pessoa, e foi publicada no domingo. Ítalo Santos foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já Israel Vicente foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. O texto afirma que os adolescentes foram inseridos em um ambiente artificial e controlado, no qual eram expostos a um contexto adulto e a situações consideradas de risco extremo. E diz que havia permissividade no local, com fornecimento de bebidas alcoólicas, além de negligência quanto à alimentação e à escolaridade das jovens. Além da pena de prisão, a Justiça também fixou indenização por danos morais no valor de R$500 mil, levando em conta a extensão do dano e a capacidade econômica dos condenados. O magistrado também manteve a prisão preventiva dos réus. Ítalo Santos e Israel Vicente também são réus em outros processos. Eles respondem por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho em condições análogas à escravidão. A defesa de Ítalo Santos e do marido dele afirmou que vai recorrer da decisão. Segundo os advogados, durante toda a instrução processual foram apresentados argumentos que afastariam a tese da acusação. E 6 pessoas morreram em um acidente com uma lancha no Rio Grande, no interior de São Paulo. Outras 9 pessoas sobreviveram. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Vicente de Paula Teixeira Júnior, 15 pessoas tinham saído de um bar flutuante, onde tinha acontecido um show, e estavam a caminho de uma casa em um condomínio. Durante o trajeto, a embarcação bateu em um pier. Com o impacto, parte dos ocupantes foi arremessado para trás e ficou presa quando a embarcação virou na água. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas morreram afogadas. Os corpos das 6 vítimas foram velados na cidade de Franca nesta segunda-feira. As vítimas foram identificadas como Juliana Fernanda, de 40 anos, Wesley Carlos, de 45 anos, Bento Aredes, de 4 anos e a mãe dele, Viviana Aredes, Érica Fernanda, de 41 anos e Mariana Rodrigues, de 22 anos. Segundo os bombeiros, o piloto da lancha não tinha raiais, a carteira para a condução de embarcações emitida pela Marinha. A Polícia Civil identificou um soldado policial militar como suspeito de ter matado com 7 tiros um cachorro comunitário no dia 18 de janeiro deste ano, na zona leste de São Paulo. O soldado suspeito de ter executado o cachorro foi levado na manhã de hoje para o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Passou por interrogatório e deve responder em liberdade pelo crime de maus-tratos a animais. O nome do militar não foi divulgado. O Tribunal de Justiça de Minas decidiu absolver um homem de 35 anos pelo crime de estupro de vulnerável por entender que ele mantinha um casamento com uma menina de 12 anos. Essa notícia revoltou a todos no final de semana. A Justiça ainda cita que a relação foi autorizada pelos pais da criança. O julgamento aconteceu em 11 de fevereiro, sob relatoria do desembargador Magid Nauef. O tribunal reconheceu a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos como estupro de vulnerável, mas ressaltou não ser dispensável análise conjuntural antes da eventual prisão. Então, a tese adotada pela Corte Mineira foi a seguinte: a presunção absoluta de violência pode ser afastada em caráter excepcional, quando comprovado que a relação foi consensual, estável, com apoio familiar e resultou na formação de núcleo familiar, ausente de qualquer evidência de coação, dominação ou exploração da vítima. Além do homem, a mãe da menina também havia sido acusada e também conseguiu absolvição. Parlamentares de diversos campos políticos, como Érica Hilton e Nicolas Ferreira, condenaram a decisão do Tribunal Mineiro. Érica Hilton formalizou denúncia ao Conselho Nacional de Justiça, afirmando que a decisão liberou a pedofilia, enquanto Nicolas Ferreira classificou o entendimento como uma normalização do abuso. Em nota, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais informou que vai analisar a decisão da 9ª Câmara Criminal. A Corregedoria Nacional de Justiça também determinou a abertura de um pedido de providências para apurar a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Um turista morreu após cair de uma cachoeira de aproximadamente 40 metros no Parque São Jorge, em Ponta Grossa, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tentava tirar uma foto quando perdeu o equilíbrio. A vítima foi identificada como Caio Líbero Batistella, de 35 anos. O corpo foi velado hoje no bairro Campo Comprido, em Curitiba. E a seguir, toque de recolher em Nova York, em meio a alerta de tempestade de neve e a eliminação do Santos no Campeonato Paulista. A cidade de Nova York fechou escolas e pediu para que motoristas evitassem as ruas nesta segunda-feira. Uma tempestade de neve está chegando e várias cidades já estão em alerta nos Estados Unidos. A cidade de Nova York impôs um toque de recolher por causa da violenta tempestade de inverno que varre o nordeste dos Estados Unidos. A Big Apple fechou escolas e ordenou que os motoristas evitassem as ruas nesta segunda-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que as condições de nevasca se materializariam rapidamente de Maryland ao sudeste da Nova Inglaterra, tornando extremamente perigoso dirigir nas estradas. No início desta segunda, quase 80 mil clientes estavam sem energia em Nova Jersey e mais de 5 mil voos foram cancelados. Mas alguns turistas aproveitavam o espetáculo da queda de neve. Eu sabia que ia nevar um pouco, mas não imaginava que seria tanto. Mesmo assim, estou feliz. É uma experiência linda. Eu gostei. Digamos que para nós turistas é uma experiência nova e estamos curtindo. Acho que em Nova York, seja verão, outono, primavera ou inverno, tem algo para todos os gostos, mesmo no inverno com frio e neve. Há plano para todo mundo. O Serviço Nacional de Meteorologia previu entre 45 e 60 centímetros de neve na cidade e possivelmente até 70 centímetros em algumas áreas, além de ventos fortes. Toneladas de cabelo são usadas para limpar as águas dos canais de Xochimilco, no México. Após o corte, são tecidas redes finas que ficam submersas para absorver a poluição da água. Neste salão na Cidade do México, o corte de cabelo tem um propósito que vai além da estética. Os salões de beleza sempre foram vistos como os lugares que geram desperdício, mas graças a Deus isso mudou com o tempo. Com esse tipo de iniciativa, podemos mudar isso. Em vez de sermos alguém que polui, estamos sendo alguém que ajuda o planeta. Em Xochimilco, uma área de proteção natural no sul da capital mexicana, toneladas de cabelo humano são utilizadas para limpar as águas que cercam as ilhas artificiais. O crescimento da mancha urbana e as atividades humanas deixaram os rios da região repletos de produtos químicos e bactérias. A partir das mechas de cabelo, são tecidas redes finas que ficam submersas durante meses para absorver a poluição da água. O cabelo tem uma aderência e uma capacidade de reter certos contaminantes, óleos, gorduras, hidrocarbonetos, coliformes fecais, metais pesados e uma infinidade de poluentes, tudo por conta da própria estrutura do cabelo. Agustín é um tinampeiro, ou seja, um agricultor que usa técnicas pré-hispânicas nas tinampas, ilhas criadas de forma artificial em um lago. Nos dedicamos principalmente ao cultivo de vegetais, todos os tipos de vegetais, e estamos vendo que nossa maior preocupação é a água. Além da função principal de limpar os canais dos rios, os cabelos ainda podem ser reutilizados. O interessante é que depois que os equipamentos terminam o ciclo de absorção, podemos tratar eles com bactéria. Em cerca de 2 meses, a bactéria se alimenta dos poluentes e podemos reutilizar eles para limpar as águas ou o próprio cabelo dentro deles como adubo para o solo. Pode ser utilizado como compost diretamente na terra. Também é térmico.
A NASA anunciou recentemente que o lançamento da missão Artemis II vai acontecer no dia 6 de março. Essa pode ser a primeira vez em mais de 50 anos que o ser humano vai orbitar a Lua. Mas nesse final de semana, a empresa norte-americana disse que identificou uma interrupção no fluxo de hélio e que isso certamente vai afetar a janela de lançamento do mês de março. João Fonseca e Marcelo Melo venceram o título do Aberto do Rio de Janeiro. Vamos ver. Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo conquistaram neste domingo o título do Rio Open nas duplas, com uma vitória sobre o alemão Constantin Fratzen e o holandês Robin Haase por 2-1, parciais de 4-6, 6-3 e 10-8. Ao final de mais de 1h30 de partida, Marcelo, veterano de 42 anos, afirmou que João, de apenas 19, é especial e pediu uma ovação ao companheiro, responsável por fechar o jogo com um ace. A jovem promessa do esporte agradeceu Marcelo, afirmando que o colega o carregou durante o torneio, além de ensiná-lo a volear. Atual número 38 do ranking da ATP, João foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da chave de simples do Rio Open na quinta-feira, derrotado pelo peruano Inácio Buzzi. Uma lesão nas costas limitou seu início de temporada em 2026 e o fez desistir de participar dos torneios de Brisbane e Adelaide, para se concentrar no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, no qual caiu na primeira rodada diante do americano Elliot Spizzirri. No ATP 250 de Buenos Aires, onde foi campeão em 2025, João também foi derrotado na estreia, pelo chileno Alejandro Tabilo. Começou o mata-mata do Campeonato Paulista. São Paulo, Palmeiras e Corinthians avançaram. Já o Santos foi eliminado no último minuto da partida. O São Paulo foi ao interior enfrentar o Bragantino. Bobadilla abriu o placar no final do primeiro tempo. No início da segunda etapa, o tricolor fez uma jogada ensaiada e ampliou com Lucas Moura. O Bragantino esboçou uma reação com Gustavo Marques, mas foi só isso. São Paulo classificado. O adversário do São Paulo será o Palmeiras. O Verdão recebeu o Capivariano e venceu por 4-0. Vitor Roque fez aos 6 minutos da partida. E também na parte final da primeira etapa. Nos acréscimos do segundo tempo, o Verdão achou mais 2 gols. Andreas Pereira fez de pênalti. E 2 minutos depois, Ramon Sosa fechou o placar. O Corinthians venceu a Portuguesa nos pênaltis, mas o Timão quase foi eliminado. Isso porque a Portuguesa abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, com Zé Vitor. O placar se manteve assim até os acréscimos do segundo tempo. Vitinho empatou a partida e levou para as cobranças de pênalti. Nas alternadas, Hugo Souza pegou o pênalti de Kawari e levou o Timão à semifinal. O adversário do Timão será o Novo Horizontino. O clube do interior recebeu o Santos e batalhou até o fim para ficar com a vaga. No final do primeiro tempo, Rômulo Azevedo abriu o placar. Aos 20 minutos da segunda etapa, Gabriel Bontempo empatou. O placar se manteve assim até os 51 minutos dos acréscimos, até que Léo Naldi subiu de cabeça e garantiu o time de Novo Horizonte na semifinal. O jogador Prestiani, que ofendeu o brasileiro Vinícius Júnior com falas racistas, foi suspenso pela UEFA e não vai jogar o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro afirmou que o jogador do Benfica o chamou de macaco após comemorar o gol que deu a vitória ao Real Madrid. Os dois times jogam na próxima quarta-feira, às 5 horas da tarde, no estádio Santiago Bernabéu. O Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.